Marcos capítulo 3. E em outro sábado entrou numa sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E estavam observando-o para ver se ele, em dia de sábado, o curaria, a fim de o acusarem. Então ele disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: o que é mais lícito segundo a lei durante o sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma pessoa ou matá-la? Eles, porém, ficaram calados, e olhando para eles em redor com indignação, mas condoendo-se com a dureza do coração deles, disse àquele homem: estende a sua mão. Ele estendeu-a, e sua mão foi restaurada, e ficou como a outra. E quando saíram dali, imediatamente os fariseus e os partidários dos herodianos entraram em conselho contra ele, planejando como matá-lo. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para a beira do lago, e uma grande multidão o seguia, vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, do Oriente do Jordão e das regiões de Tiro e Sidom. Muitíssima gente que, ouvindo falar a respeito das grandes coisas que ele fazia, vinham ter com ele. Ordenou, pois, a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho para que a multidão não o oprimisse, porque tinha curado a muitos, de modo que todos quantos sofriam algum mal se lançavam sobre ele para tocá-lo. E inclusive os espíritos malignos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele temerariamente não queria ser manifestado por eles, e os fazia calar, ameaçando-lhes. E depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo escolheu, e vieram a ele. Então elegeu 12 dentre eles para que estivessem com ele, e para enviá-los a pregar. E deu-lhes poder para curar enfermidades e autoridade para expulsar os demônios. São eles: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. E regressaram às suas casas. Depois entrou numa casa e outra vez afluiu a multidão, de tal maneira que ele e seus discípulos nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para amarrá-lo, porque diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então, chamando-lhes a atenção, Jesus disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Porque se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, tampouco poderá subsistir. Antes chegará ao seu fim, porque ninguém poderá entrar na casa do homem forte e saquear os seus vasos de ouro sem manietá-lo, e então poderá saquear a sua casa. Verdadeiramente vos digo: todo gênero de pecado dos filhos dos homens será perdoado, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais alcançará perdão, mas será réu de eterno juízo, porquanto eles diziam: tem espírito imundo. Então chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao seu redor, e alguns lhe disseram: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhes Jesus, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados perto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.